fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutora a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Querido Pai amantíssimo, graças te damos, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. As coisas materiais, mas principalmente, Senhor, as coisas espirituais. Por termos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos, cada um em sua casa, mas sabemos, Senhor, que as vibrações se encontram, se fortalecem, se entrelaçam. E nós, Senhor, precisamos muito desses encontros espirituais. É por isso que estamos sempre te agradecendo, Senhor, por cada encontro que temos a oportunidade, Senhor. Agradecer-te, Pai, por nos amar incondicionalmente, por nos aceitar, Senhor, exatamente como somos, cheio de defeitos, tantas imperfeições ainda para se retirado dentro da gente. Mas nós temos fé, Senhor. Nós temos esperança, temos a certeza que junto de Ti, Pai, nós sairemos vencedores desta encarnação. Querido Pai, nós pedimos, Senhor, uma vibração especial para nossa irmã, que está responsável pelo estudo da noite de hoje. Que ela possa ser envolvida, Senhor, pela Tua luz, pelo Teu amor. E que todos nós, Senhor, que iremos ouvir a palavra na noite de hoje, possamos absorver, Senhor, tudo que será dito. E assim, Pai, a gente possa em nosso dia a dia colocar em prática tudo o que temos aprendido. Que durante o estudo, Pai, as vibrações, Senhor, possam ir de encontro a todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Que toda a nossa terra, Pai, possa ser envolvida pelas vibrações positivas. E assim
de alguma forma, ajudar os nossos irmãos. Que eles possam ter força, coragem, resignação, esperança em dias melhores. Que a tua paz, Pai, possa estar conosco e permanecer conosco. Que assim seja. Mais uma vez, na felicidade de estarmos aqui, reunidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Imensamente agradecida ao nosso mentor, Paulo de Tarso, a espiritualidade amiga que aqui vem nos auxiliar todos os dias. Bom, como eu já havia dito, hoje nós vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Sabemos nós que as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, são muito importantes. E os sábios, as grandes almas que aqui estiveram no planeta Terra, nos deixou que é o maior legado, que dá continuidade, que nos mostra as grandes virtudes. E também sabemos que as bem-aventuranças é a espinha dorsal dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Gandhi foi mais além. Gandhi disse que se todos os livros do planeta se perdessem e que se restasse apenas as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Bom, por aí a gente pode ver a grande importância dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, estão contidas nela todos os ensinamentos que precisamos para conduzir a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre uma delas, começando hoje, que fala sobre bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurado os aflitos. Bom, e Jesus falou assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E nós podemos estar encontrando no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Agora, temos uma pergunta. Será que todos que sofremos somos bem-aventurados? Será que tem uma receita para se sofrer? Bom, Jesus começou na justiça das aflições e ele nos fala o seguinte: as compensações, aliás, Kardec nos fala, as compensações que Jesus nos prometeu, nós aflitos da terra, não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seria um engodo. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que não aceitam a vida futura, não entende o Evangelho do Cristo, não compreende que essa vida futura não é aqui na Terra, é no plano espiritual. É quando nós não mais estivermos aqui. Mas para que nós possamos chegar lá no plano espiritual bem, que todos nós vamos lá, para que nós possamos chegar bem, é necessário que nós consigamos passar pelas nossas aflições com resignação. Bom,
Mas na frente fala assim: mesmo com essa certeza da vida futura, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Por que uns sofrem mais do que os outros? Então as pessoas ficam perguntando: por que eu tenho que sofrer? Por que a felicidade depende do meu sofrimento? Não, meus irmãos. A felicidade, ela não depende do sofrimento nosso. A felicidade, ela depende das nossas boas ações, da forma como nós nos conduzimos a nossa vida, como o que nós fazemos. As pessoas que vivem mais ligado às necessidades do mundo, que vivem afastado do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Cristo, elas realmente têm uma dificuldade muito grande de compreender o porquê das diferenças que existem. Por que uns sofrem? Por que uns moram na rua? Por que outros moram em palácio? Por que uns têm carro lindos? Por que outros não têm nada? Por que uns têm alimento e outros não têm? Por que uns trabalham e outros não? Então, as pessoas costumam ver isso como uma injustiça. E concebendo nós Deus, sabemos que Deus não é injusto. Então, aqui na frente, nós podemos estar observando assim: entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeição infinita. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus não é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho, nem com parcialidade. E Deus é justo. O que ele faz para mim, ele vai fazer por todos, desde que nós estejamos dentro das leis divinas, dentro das leis dele, desde que nós estejamos correspondendo o nosso bem caminhar. Então, mais na frente, a gente vai poder estar vendo as causas atuais das aflições. E a gente sabe que as nossas faltas, elas estão nas causas atuais das aflições ou fora dessas causas. Ou elas estão na causa atuais ou elas estão na causa passada, no pretérito. Então, o que é que traz a nossa dor na vida presente? As nossas aflições nessa vida que nós estamos vivendo. As vicissitudes da vida são as de duas espécies, ou se assim se quer. Tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras têm a sua causa fora da vida. Então, remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Então, quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho e da sua ambição? Então, nós podemos estar observando que muitas pessoas vivem por aí sacrificando o outro, vive se enganando, vive se iludindo no mundo. Se essas pessoas vivem na ilusão, elas vivem para o mundo material. E assim, nós não podemos conceber essa vida futura, esse reino que o Cristo nos ofereceu, que é nosso, mas que nós temos que estar caminhando. Nós podemos estar adquirindo as condições
para nos melhorarmos, não só, né, em uma única vida. Nós precisamos da reencarnação para isso, que é o projeto divino. Porque nós temos aqui os nossos problemas, nós temos as nossas faltas, as nossas falhas, nossas dificuldades, nós temos as nossas mazelas. E quantos de nós nos equivocamos diante de situações? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem limitações nos seus desejos? Isso são as provas atuais. Quantas dissensões, quantas querelas, quantas dificuldades por capricho nosso? Quantos males, quantos casamentos não são feitos por interesses? Quantos males poderíamos estar evitando? Os filhos, né? Quantos males, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no início? Porque se ausentaram, porque em nome da necessidade se lançaram no mundo das conquistas materiais e se esqueceram da parte mais importante, que é o Evangelho. Quantos pais trazem os seus filhos longe do Cristo? Quantos pais deixam os filhos escolherem, quando eles crescerem, eles vão escolher o que eles vão querer ser? Não sabendo eles que as crianças não têm essa condição de escolha. E quantos pais, até por comodismo, enchem os seus filhos de coisas materiais que não são essenciais à vida? E o Evangelho vai ficando esquecido, escondido. Então, temos que ter uma preocupação muito grande com os nossos filhos. A preocupação de estarmos mostrando para ele a importância de Jesus, a importância de Deus na vida de todos nós. Porque nós não conseguimos viver sem Deus. Bom, então aqui mais para frente fala assim: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Já vimos o quanto que mal nós causamos a nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas ações. Vamos fazer um apanhado em nossa vida, nas nossas dificuldades, e nós vamos estar compreendendo que nós tivemos culpa naquilo que nós estamos passando, naquelas dores, naquelas dificuldades, porque em algum momento nós ferimos o outro. Em algum momento nós deixamos que o nosso orgulho, a nossa vaidade, que ela fosse maior do que a presença de Deus, do que o Evangelho. E mesmo nós que seguimos o Evangelho, nós podemos observar que erramos muito. Mas que podemos estar consertando esses erros. Temos essa oportunidade todos os dias. Os próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está nas suas incúrias. Bom, quantas vezes nós acusamos a Deus? Quantas vezes a gente vê pessoas falando, mas eu não merecia passar por isso. Meu Deus, Deus me esqueceu. Eu não faço mal a ninguém. Será que não fazemos? Deus é justo, nós já vimos, olha. Ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso.
Então, tudo aquilo que nós passamos porque nós buscamos. Tudo aquilo que nós passamos porque em algum momento nós negligenciamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós negligenciamos as bem-aventuranças, a forma que o Cristo nos mostrou para caminharmos e chegar até Ele. É doloroso, mas é verdade. Bom, no item 5, fala assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ele atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade. A lei humana, as leis divinas e as leis humanas. Sabemos que as leis humanas, elas são mutáveis, elas mudam todos os dias. Todos os dias tem reforma. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis, elas são eternas. Não tem mudança. Nós temos que nos adaptarmos às leis de Deus. E a lei humana, ela é falha. Porque, como está falando aqui, elas são julgadas dentro daquela situação em que se faz mal à sociedade, onde se reflete de alguma forma na sociedade. A lei humana não está dentro dos lares, onde vemos filhos sendo agredidos, esposas sendo agredidas, onde existe agressão física, agressão moral. As leis humanas, elas não veem tudo. Ao contrário das leis de Deus. As leis de Deus, que são imutáveis. Os olhos de Deus estão sobre nós. Então, tudo Ele vê. Nada passa despercebido nas leis do nosso Pai, Senhor Jeová. Daí não podemos negar nunca, não podemos dizer que Deus, Ele é injusto, Ele é imparcial. Bom, então, mais à frente fala assim: mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis. Mais ou menos triste, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Então, para aqueles que acham que Deus esqueceu deles, para aqueles que acham que não fizeram nada, né? Que não entendem por que sofre, podemos nos lembrar disso. Deus é justo. Ele vê tudo. O que nós, humanos, não vemos, que os nossos olhos não penetram. Os nossos olhos não estão no interior de um trabalho. A gente não sabe o que ocorre lá dentro. Muitas coisas podem passar. O homem, ele muitas vezes se deixa corromper nas leis humanas, mas nas leis de Deus não existe essa corrupção. Bom, mas as experiências, algumas vezes, vêm um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da minha vida eu soubesse isso, se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria feito isso. Eu teria feito diferente.
Quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso? Eu teria feito diferente. Se eu soubesse hoje, se eu tivesse hoje o conhecimento, se eu tivesse naquele tempo o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Aí, né, nós que sabemos que temos a doutrina espírita, esse consolador prometido, que nos fala através da voz dos espíritos, nós sabemos que nós temos essa oportunidade. Nós podemos recomeçar. Jeová, nosso Pai, ele não tem pressa. Ele nos dá toda a oportunidade para que possamos estar sempre recomeçando. Mas como que eu vou recomeçar? Me lembra a pergunta de Nicodemos? Como posso nascer de novo? Como posso entrar na barriga da minha mãe? Quando Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. A reencarnação é um projeto divino maravilhoso que nos dá essa oportunidade de estarmos reconhecendo, de estarmos reparando os nossos erros. Por isso vemos por aí o que nós chamamos de tantas injustiças, tantas coisas que a gente preocupa. Como que fulano faz isso? Como que existe aquela criancinha que acabou de nascer, meu Deus? Que já vem com tantas dores. Como? Por quê? Por que existem pessoas que de um dia para o outro perdem tudo, perdem suas casas, perdem tudo? Por quê? Ora, se nós estamos sob os olhos de Deus, não tem porquê nós nos fazermos essa pergunta, por quê? Nós nos acharmos injustiçados. Sabemos que se nós estamos passando pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, é porque Deus nos quer sem mácula nenhuma no reino dele. Então, a pessoa fala assim: mas eu perdi a minha jornada. Ele também se diz: perdi minha vida, mas da mesma forma que Jeová nosso Deus faz nascer o sol para aquele obreiro que sai todos os dias de casa para trabalhar, ele faz também esse sol nascer para que nós possamos reencarnar. Pela vida que nós temos, pelas oportunidades de estarmos aqui. E olha que a fila da reencarnação ela é muito grande. Mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui. E temos que procurar aproveitar o máximo essa oportunidade. E renascemos aqui. Renascemos com as nossas dificuldades, com as nossas dores. Então entra, as causas anteriores das aflições. Nós lá atrás, negligenciamos, tombamos pelas nossas faltas, causamos danos a outras pessoas, tivemos culpa de sangue com outras, desencarnamos. Deus é justo. E reencarnamos para quitarmos nossos débitos. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustraram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e a enfermidade de nascimento. Nós já trazemos essas enfermidades
conosco de vidas passadas. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo. Então, quando a gente vê as pessoas sofrendo, né, a gente vê que as pessoas estão passando pelas suas dores, pelas suas provas. Temos que estar orando, vibrando, para que a luz não se apague nessa pessoa. Porque normalmente quem passa por dores não consegue, muitas das vezes, se não tem um evangelho, não consegue enxergar o auxílio que nos é dado todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. A gente pode estar observando, tirando essa conclusão, no estudo do livro Sexo e Destino, que podemos ver, né, como André Luiz se esforça para que o auxílio possa chegar àquela moça que está passando por dificuldades, a Marita. Então, por aí a gente vê que a todo instante a espiritualidade está ali nos segurando, nos encaminhando. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em eternidade e não conhecem da vida, senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. O que dizer delas? E a gente, às vezes, vê uma criança, né, com algumas limitações, vê alguém na rua, a gente fala, poxa, mas fulano não fez nada para estar nessa situação. Acabou de nascer um anjo. Não podemos esquecer da justiça de Deus. Ele sabe de todas as coisas que nós não sabemos. Não podemos julgar se a criança, se a pessoa que está passando por dificuldades fez isso ou fez aquilo. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ser uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Todo sofrimento que passamos é justo aos olhos de Deus. E temos que ter esse merecimento que Jesus falou da vida futura. Que a vida futura é para aqueles que são aflitos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como o mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Ora, o livro Céu e Inferno, ele nos fala assim. Ele fala assim: essas misérias, as misérias humanas, essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se essa fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse um absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. Então, podemos ver que as imperfeições que temos é por causa dos nossos excessos. E que nós temos que estar buscando construir em nós essa ponte através do Evangelho, que é o contato que temos que ter com o plano espiritual. Nós temos que ter esse conhecimento. Mas aqui no item 8 fala assim: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos.
ou muitos ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer. Então, aqui na questão 8, ela fala uma coisa muito importante para nós, que fala o seguinte, que os espíritos, as tribulações, elas podem, dentro da justiça divina, ser impostas. Precisam, muitas das vezes, o espírito, devido ao seu endurecimento, muitas das vezes, essas provas, elas precisam ser impostas. Porque o espírito, às vezes, devido do seu endurecimento, ele ainda não entende. Não entende as benesses da vida espiritual. Não entende que todo mal que fazemos, temos que reparar. Então, fala assim, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Da mesma forma que tem aqueles que não entendem, que não querem reencarnar, que não sabem nem que estão existindo, existem aqueles que têm consciência. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 262, Kardec nos fala. Pergunta: como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência escolher uma existência com conhecimento de causa a ser responsável por essa escolha? Como que ele pode escolher se ele não tem esse conhecimento de causa, se ele não tem essa consciência? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele deixa pouco a pouco o livre para escolher, e então, que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos, é que podemos chamar a queda do homem. Então, o homem, ele vai se degradando, ele vai se perdendo, ele vai tomando esse mau caminho, vai adquirindo seus débitos e se perdendo das virtudes. Mas como nós sabemos que tudo tem um jeito, sabemos que Deus é misericordioso, Deus então permite que esse espírito venha. Veja bem, que o espírito desce, reencarna, para que possa estar cumprindo, para que ele não fique esquecido, que ele possa cumprir, quitar os seus débitos através das reencarnações. Por aí a gente tem que perceber o quanto Deus é justo, o quanto Deus é misericordioso. Não podemos ver Deus como os hebreus antigamente, logo no tempo de Moisés, que via um Deus punitivo, que era dente por dente, olho por olho. Não, o Deus não é assim. O Deus que nós conhecemos, que Jesus veio nos revelar, é um Deus de amor. É um Deus que se preocupa, que nos ama, é o nosso Pai. E Jesus deixou isso bem claro, quando ele estava ensinando a oração, no livro de Mateus, no capítulo 6, ele está ensinando como orar. Ele fala, como que nós devemos orar ao nosso Pai celestial, o nosso Pai que está no céu? E ele começa, Pai nosso,
Jesus fala, Pai nosso. Ele não falou meu Pai. Ele falou, Pai nosso que está no céu. Ele ali nos colocou em pé de igualdade. Ele ali nos diz que nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, do Pai que é só amor. E voltando aqui, a gente pode ver que a gente falou dos espíritos que não têm consciência, que vão estar da reencarnação, que reencarnam. A gente pode estar nos lembrando do livro Nosso Lar, em que a mãe de André Luiz, por já estar em um grau de elevação, que sofreu muito com seu marido, que tinha 2 amantes, e que tanto o marido como as filhas, como as amantes, estavam no umbral. E ela se comprometeu de reencarnar, se casando com o mesmo marido, com o pai de André Luiz, e tendo como filhas as 2 amantes. Então, essa reencarnação dela era uma reencarnação consciente. A deles, não. Eles estariam ali reencarnando no seu processo de reencarnação, cumprindo com as leis divinas, dentro das leis divinas, e assim se regenerando. Vão regenerar tudo de uma vez? Não. A regeneração não se dá de um dia para o outro, numa única vida? Não. Por isso existem as existências, as vidas. A vida futura, a reencarnação. Bom, tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçar. Então, existem aqueles também que, quando chegam lá no plano espiritual, percebe que deixou coisas importantes para trás, deixou débitos graves para trás e querem reparar. No item 9, fala assim: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelos espíritos para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Então, nem todos que reencarnam, que passam por dores, quando eu falei lá atrás, lembra? Não podemos estar julgando. Vemos uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência, não consegue andar, e a gente fala, tá vendo? Tá espiando. Não podemos fazer assim. Até porque falta misericórdia em nós. Temos que ser misericordiosos com o outro. Misericordioso. Não podemos deixar essa palavra. Então, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos relata a história de... Deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu esqueço o nome dele. André Luiz nos relata a história de Silvério. Silvério era um completista. O que é isso? Ele conseguiu, na sua reencarnação, cumprir tudo que ele havia se destinado. Então, em conversa, né, falam-se para ele que ele está, né, ele pediu para reencarnar, ele conseguiu, e que essa reencarnação ele poderia estar escolhendo. E ele foi lá no Instituto da Reencarnação, que é um departamento, e com a ajuda dos irmãos espirituais, porque nós, quando reencarnamos, lá nesse Instituto da Reencarnação, nós temos ajudas. Os irmãos espirituais, a todo instante, estão nos auxiliando, e eles sabiam
Eles sabem o que é bom para nós e o que não é. E Silvério aceitou a sugestão dos irmãos espirituais e reencarnaria com um defeito em uma de suas pernas. Mas ele viria com esse defeito porque ele falou: eu tenho muita preocupação com a vaidade. Eu tenho receio que essa vaidade me atrapalhe. Então, se ele tivesse uma deficiência, ele estaria voltado para aquela perna defeituosa e não estaria tão vaidoso, preocupado com as coisas do mundo, correndo o risco de se perder. Porque todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos em nós as leis de Deus. Onde estão cravadas a consciência, onde estão cravadas as leis de Deus? As leis de Deus estão escritas na consciência de cada um de nós. Mas quando a gente não consegue criar o hábito de estarmos em convívio com o Evangelho, com o Cristo, nós acabamos por nos perdermos nas coisas materiais, sabendo nós que nós temos um corpo e que tudo que nós adquirimos nós vamos deixar aqui. Tudo que nós adquirimos de material, mas que a nossa mente ela vai conosco. Então precisamos ter essa preocupação. Essa preocupação grande. Precisamos saber que Deus é misericordioso. Não podemos nos esquecer dessa palavra. Vamos carregá-la pela semana, porque é assim que é. E que Ele nos dá oportunidade todos os dias. Quando a gente vê as pessoas fazendo as suas postagens, né? Postagens boas, nos alimenta. E a gente vê as pessoas falando, né? Agradecemos a Deus por nós estarmos aqui, gratidão. Mas vamos nos aprofundar nessa palavra. Podemos estar aqui na Terra. Podemos abrir os nossos olhos aqui. Quando nós podemos abrir os nossos olhos aqui, nós podemos agradecer realmente. Porque é mais um dia, é mais uma oportunidade para corrigirmos aquilo que nós não conseguimos. Aquilo que nós deixamos para trás. A nossa irmã Deocrécia, ela sempre fala na palestra dela, nas palestras, nos estudos, que nós temos que retornar se a gente deixar para trás um aperto de mão. Se nós deixarmos de apertar a mão do nosso irmão, se nós negarmos um aperto de mão, nós vamos ter que retornar para dar esse aperto. Se o aperto de mão que nós negamos, nós temos que retornar, imagina as outras coisas. Imagina o nosso egoísmo, que por ele nós não conseguimos olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Então precisamos ter isso bem na nossa mente. Precisamos saber que nós temos oportunidades. A fila da reencarnação ela é muito grande, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar o nosso acordar no dia seguinte, aqui no planeta Terra. Nessa oportunidade da reencarnação. Não podemos desperdiçar a nossa encarnação, porque ela é muito valiosa. E temos que ter em nossa mente que o outro, eu sempre falo isso, o outro é o trampolim para a nossa evolução. O nosso irmão, ele é o nosso trampolim. Bom, agora eu vou encerrar o nosso estudo, a nossa conversa. Ficaram coisas para frente, mas eu sabia que iria ficar. E nós vamos abrir para as perguntas.
Também saudade. Ana Clara Souza. Então, quando muitos reclamamos diante das dificuldades, não vencemos, teremos que reencarnar e passar pelo mesmo sofrimento? Pois é. Existe uma coisa muito importante, muito obrigada, Ana Clara. Existe uma coisa muito importante que eu não falei, porque eu ia falar lá na frente. Mas quando a gente fala, quando eu perguntei assim, quer ver? No início, deixa eu me voltar aqui. Quando eu falei, será que são todos os aflitos que serão bem-aventurados? Não, não serão todos os aflitos. Lá, Lacordaire, ele fala isso para a gente. Ele fala, mas na próxima eu vou continuar os estudos e vou estar respondendo. Mas não serão, gente. Não são todas as pessoas que vão, não são todos os aflitos que serão bem-aventurados. Porque nós precisamos ter uma coisa muito importante que se chama resignação. O sofrer, precisamos sofrer com resignação. Então, como, Ana Clara, respondendo a sua pergunta, se não tivermos a resignação, se nós não aceitarmos a nossa encarnação, se reclamarmos o tempo todo, temos que fugir dessa reclamação. Temos que fugir, porque essa reclamação é que vai fazer com que nós nos percamos no caminho. Uma vez a gente recebeu uma orientação do irmão que falava assim: pare de reclamar. Estamos reclamando muito. Estamos reclamando. Quando você reclama, você está perdendo. Está perdendo as oportunidades que são dadas. E se você não consegue vencer nessa vida, você retorna com um débito bem maior do que temos hoje. Teremos que reencarnar e passar pelos mesmos sofrimentos? Sim, até piores. Porque nós tivemos a oportunidade. Lembra que eu falei da fila da reencarnação? A fila da reencarnação ela é imensa. Bom, lembra da irmã Clara? Hein, Alcinaia? Lembro, Deoclésio, lembro da irmã Clara. Por quê? O que a irmã Clara fez? Os desperdícios. Desperdiçou aquelas... A irmã Clara, ela era costureira. A irmã Clara, ela era uma pessoa muito boa. Ela costurava roupas para as crianças, para os pobres, as pessoas que tinham uma dificuldade. Mas deixava os pedaços de linha caírem pelo chão, desperdício. E quando a irmã Clara desencarnou, ela reencarnou. Quando ela desencarnou, que ela teria que reencarnar, ela soube que ela teria que reencarnar no agodoeiro, plantando algodão, por causa das linhas que ela desperdiçou. Mas essas linhas nós temos que trazer para nossas vidas. Quantas oportunidades nós perdemos? Já paramos para perceber isso, para perguntar isso? Quantas oportunidades nós perdemos de conviver com o nosso irmão, de estender a mão para o nosso irmão, de fazer o bem? Eu sempre falo. Às vezes as pessoas me digam, né, você acha que tem que fazer isso? Faça todo o bem que você puder fazer. Estenda a mão sempre. Não desperdice o aperto de mão que eu falei. Não desperdice. Aperte a mão do seu irmão. Reveja a sua situação, as suas dores, mas sem lamentação, porque o retorno é grande. Ter que retornar com as suas dívidas, com aquele peso, é muito sério. Então, lembre-se da irmã Clara. Não vamos ser igual a irmã Clara, não vamos desperdiçar as nossas oportunidades.
de trabalho aqui. A seara do Cristo é imensa. Os trabalhadores são poucos. Vamos nos colocar à disposição do nosso irmão. Se estamos passando, se achamos que o nosso fardo é pesado, vamos olhar o do nosso irmão que está lá no hospital. Vamos olhar daquele irmão que precisa estar lutando para colocar sua comida na mesa com dificuldade. Vamos olhar a dor do outro, as dificuldades do outro. Vamos nos colocar no lugar dele. É só através do outro que nós crescemos. Resignação e aceitação. Resignação, aceitação. Aceitar o seu estado, compreender que Deus é justo e que Ele não é um Deus punitivo, Ele é um Deus amoroso. E a dor, retornando lá, a nossa irmã Deocrécia sempre fala, a dor, ela é a amiga. Aí a gente pergunta, como que a dor pode ser amiga? A dor ela é amiga, sabe por quê? Porque é através da dor que nós vamos estar depurando os nossos espíritos, que nós vamos estar eliminando as nossas mazelas. É através da dor, da dificuldade. Porque aqui, nesse planeta, como a gente pôde ver lá, que a Kardec nos falou, se nós estamos aqui no mundo de prova e de expiação, é porque nós ainda somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos nesse planeta. Então, não vamos nos colocar na condição de vítima. Vamos nos colocar na condição de estar estendendo a mão, de estar trabalhando nas boas obras, de estar refletindo das nossas ações. Santo Agostinho já fala isso para nós, que devemos, quando deitarmos a nossa cabeça, refletirmos o que fizemos, o que estamos fazendo. Então, meus irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês. Muita saudade de todos. Agradecendo ao plano espiritual por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na nossa Casa Mentais virtual. Vamos finalizar a nossa conversa da noite de hoje com o hino e a oração. Boa noite. Ficamos todos na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo o nosso mentor amado e querido Paulo de Tarso por mais essa oportunidade. Que assim seja. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, agora eu também direi, tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu,
uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. E é com grande alegria, Pai, que nesse momento estamos de volta a conversar contigo e continuar agradecendo pela oportunidade que nos deste na noite de hoje. Que nós possamos refletir sobre tudo que ouvimos. Que possamos, Senhor, sempre nos envolver nas vibrações positivas. Que tudo, Senhor, que acontecer em nosso dia a dia, a gente possa lembrar que o Senhor está junto de nós. Se estamos passando, Pai, é porque precisamos. Com toda certeza, o Senhor não nos deixaria passar, Senhor, pelos testes sem necessidade. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada, Pai, por nunca desistir da gente. Obrigada por todos os nossos irmãos, trabalhadores da seara do nosso querido Mestre Jesus, estar sempre conosco, nos livrando dos perigos maiores, nos livrando, Senhor, daquilo que não temos necessidade de passar. Que a tua paz, o teu amor, possa estar e permanecer conosco e possa continuar a ajudar todos os nossos irmãos. Que a angústia, que o desespero, que a saudade, que todos esses sentimentos, Senhor, que atrapalham o nosso bem-estar, que de alguma forma, possa ser aliviado em seus corações, Senhor. E a nós que temos tido a oportunidade de estarmos participando desses estudos, que a gente possa continuar com fé, com esperança, com muito equilíbrio, para que a gente possa, de alguma forma, ser útil ao plano espiritual. Obrigada por tudo. E nos despedimos neste momento, Senhor, mas continuando a lembrar de Ti, continuando, Senhor, em nosso dia a dia, a sempre rogar a vós a Tua bênção e a Tua proteção. Que assim seja.